Queridos, como eu falei no início do culto, essa semana tivemos o Natal, né? E quando falamos do Natal, a igreja cristã, durante toda a semana, ainda celebra e faz menções a esse dia festivo. E uma das coisas que nos chama a atenção no Natal é que uma família foi preservada. Ou seja, a primeira família, quando a gente fala sobre será que o Senhor vai nos livrar? Será que diante de um quadro desafiador que estamos vivendo, seja ele de violência, seja ele de falta de habitação, seja ele por escassez de alimento, a gente vai olhar que o próprio Cristo foi o primeiro a perceber e a sentir tudo isso. Quando ele chega, não há lugar para se hospedar, então há uma crise, né, de habitação, não há uma boa segurança, ou seja, o próprio governador queria matá-lo, então há uma crise de segurança pública, ou seja, os próprios judeus estavam vivendo sob a opressão de Roma, e você até pode dizer assim, quando se fala sobre estar sobre o jugo de Roma, mas eu quero dizer para os irmãos, era um momento extremamente terrível. Para você ter uma ideia, as mulheres naquela época, elas faziam parte dos inventários. Então, quando um homem falecia, dizia, deixou tantas ovelhas, tantas mulas, tantos imóveis e uma esposa. Ou seja, num ambiente como esse, é justamente onde o nosso Cristo é enviado ao mundo. Não há um momento ideal para começar a louvar. O momento perfeito é agora. Por isso, vamos fazer a leitura do Salmo 116. E o nosso estudo vai ser em cima desse salmo até o verso 14. Né? Eu vou fazer só a leitura do verso 1 e 2, do Salmo 116. E à medida que a gente for expondo, a gente vai fazendo a leitura em blocos. Né? Salmo 116, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, eu vou fazer a leitura do primeiro verso e os irmãos fazem do segundo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Baixe sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos novamente na Tua presença e reconhecemos que o Teu Espírito habita em nós, somos a Tua morada, lugar de Deus. Pai, não estamos aqui e não reconhecemos que essas paredes são a Tua casa. Reconhecemos que a nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que privilégio, ó Deus. E como os teus templos vivos, suplicamos que a tua voz encontre morada em nossos corações. No nome de Jesus. Prepara, ó Deus, a nossa mente, para que possamos ter a mente de Cristo. Prepara os nossos corações para a sensibilidade que só vem do alto. Rogamos tudo isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deixa eu fazer algumas mudanças aqui. Só um momento. Quando olhamos para esse salmo, o salmista, ele já nos deixa preparados, e pode deixar o verso 1, ele diz que ama ao Senhor, ou seja, porque ele ouve a ideia de presente, verso 2, passado,
e o verso 2 fala de passado e futuro. O salmista nos mostra, amados irmãos, que aquilo que ele vai revelar repercute e passando por todo o nosso pretérito, passando pela jornada do nosso presente e vai caminhar conosco durante todo o nosso futuro. A ideia aí que o ensinamento que vem para nós é por toda a eternidade. E aí, eu queria que você pulasse para o verso 14, já que é o diácono Gilberto que está aí. Verso 14 diz assim, ó: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Alguém lembra, em algum culto, ouvir esse versículo? E eu quero dizer para vocês que esse é um dos versículos mais citados em cultos de bodas, ou de aniversário de casamento, culto de celebração de aniversário de igreja. É sempre um culto marcante de uma jornada, na qual se remete a esse salmo de que eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A ideia de que desde a celebração do casamento, ou de algo marcante na nossa vida, vamos estar na presença do Senhor como igreja e vamos, diante do seu povo, renovar os nossos votos. Esse versículo, na verdade, ele encerra uma sessão. O que aconteceu com o salmista para que ele pudesse celebrar os seus votos? O que faz um casal celebrar 50, 60, e como o casal que nos deixou, como o reverendo Amândio e a sua esposa Yolanda, e a Yolanda nos deixou ontem, nos faz lembrar que em toda essa jornada de votos, eles que tiveram 70 anos de casado, ou seja, queridos, não foi um tempo fácil. Quando eu estava conversando com o Sérgio sobre os feitos do Senhor na vida dos seus pais, ele falou, olha, pastor, apesar dos 70 anos, ele continuou servindo ao Senhor. E teve um momento que ele não tinha mais carro e vinha para essa igreja, mesmo com idade avançada, e algumas vezes a Yolanda caiu dentro do ônibus e chegava em casa machucada. E ele também. Então, veja o grande desafio que, apesar da idade de estar aqui, eu sei que muitos, para estarem aqui, passam por grandes desafios, não só agora físicos, mas também até mentais. Não dizer assim, você vai para a igreja, não vai dar nem uma folguinha, não vai curtir nem um pouco mais esse recesso. Ou seja, temos provações de todos os pontos. E o salmista já aqui nos diz, no verso 14, que ele vai renovar os seus votos na presença do povo de Deus. E eu quero trazer para os irmãos hoje um estudo justamente com foco o que esperar desse convívio familiar. Como nos preparar para esse convívio familiar? E aí, queridos, vamos perceber que o maior desafio que vamos travar não estará dentro dessa igreja. Não será o maior desafio nas urnas, nem tampouco o maior desafio entre o poder judiciário. O maior desafio que vamos encarar não está no ambiente do centro de São Paulo, perto da Cracolândia, que já se fora. O maior desafio que vamos enfrentar em 2016 terá como palco a nossa própria família de sangue. De 26. Será a nossa própria família. O próprio Senhor diz que o grande desafio que passaremos será dentro da nossa própria casa. E para isso, devemos nos preparar para esse desafio, relembrando o que o Salmo acaba de nos dizer. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Senhor nos ama. O Senhor nos ouve.
E o Senhor estará pronto para as nossas orações, seja qual for o cenário. É com esse encorajamento que vamos caminhar ao longo do Salmo. E o primeiro princípio que vamos destacar no estudo de hoje é que o cristão passará por provações. Está aí no verso 3. Laço de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Queridos, não é porque somos cristãos que somos imunes a esta realidade. Parece bater na mesma tecla, mas em uma comunidade cristã brasileira, de uma vida de prosperidade, de uma teologia de prosperidade, onde declara que cristão não passa por provação. E se ele está passando por provações, angústias, luto, é porque ele não tem fé suficiente. Quantos homens de Deus estão passando por grandes depressões, porque se apoderaram desta mentira como verdade? Para você ter uma ideia, o grupo que mais tira a sua própria vida são os pastores, o clero. Porque começam a falar tanto dizendo que o cristão não passa por problemas, e ele procura ser o exemplo daquele que não passa por problemas, e quando ele chega em casa e passa por provações, ele entra numa crise de identidade e de realidade. Ou seja, se tudo aquilo que prego ao longo da minha jornada, diz os pastores, eu acabo não vivendo, para que viver? Se o viver é sofrer. E aí, um abismo chama outro abismo, acabando levarem esses pastores ao suicídio. Então, saiba de uma coisa, momentos angustiantes estão sendo preparados para você em 2026. Mas pastor, ano novo, vida nova, o senhor poderia chegar aqui, fogos. E aí, para quem é acostumado a passar ano novo em praia, entra na praia, diz, não, agora depois desse banho, só coisas boas. Mas eu vou dizer para você, cada ano é mais desafiador do que o outro. Você imaginou que muitos se tornarão viúvos em 2026? Aí aquele que está casado pega a sua esposa aqui? Não, pastor. Mas eu quero dizer para vocês, mais desafiador do que pregar aqui é estar diante de um culto fúnebre. Eu já fui em culto fúnebre de pessoas com 94 anos, como o de ontem, como também de jovens de 18 anos. Ou seja, naquele culto, quando eu fui consolar um casal, a Bárbara e Paulo, da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo, eles dizem, pastor, vamos já para 61 anos de casado. Eu disse, que ótimo, que grande jornada. Aí eu, sem querer, falei assim, só alegria, né, irmão? Aí ela olhou para mim e disse, pastor, eu perdi o meu filho de 52 anos, faz 2 anos. E como isso dói. Veja, queridos, por mais que você pense que 2026 é só alegria, tente, invente, faça 92 diferente. Esse era o slogan. Só que está preparado para nós momentos de aflição. E isso é até reiterado quando João, no verso 16, verso 33, diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 2026 nos aguarda. Mas o Senhor está escrevendo isso para que vocês tenham paz. Imagina. No jargão militar diz que guerra avisada não é guerra perdida. Ou seja, se estivermos preparados e olharmos a própria realidade e olhar para a sua esposa e dizer assim, amor,
teremos aflições. Aguente firme. E isso é consolador, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Eu estava me preparando para o encontro de casais com Cristo, e aí, durante essa preparação, um policial apreendeu o nosso carro numa blitz, e depois disse que o pneu estava careca, e o pneu não estava, e disse que só ia sair dali se trocasse os pneus, e se Thalita fosse ponderar mais um pouco, era desacato à autoridade. Eu falei, meu Deus do céu, tanta coisa acontecendo. E aí, quando eu liguei para o presbítero Rodrigo, disse, Rodrigo, aconteceu isso, ajuda a Thalita. Nesse momento eu estava em missão, e não pude ajudá-la, eu estava no Rio Grande do Sul, tão pertinho. E aí o Rodrigo falou assim, pastor, é semana de encontro de casais com Cristo. Se prepare, que é sempre assim. Eu digo. Naquele momento, isso me trouxe uma paz, dizendo assim, eu sei que o diabo está se levantando, mas o Senhor já venceu todas as coisas. Então, queridos, meus irmãos, devemos entender e compreender essa realidade e passar para os nossos filhos. Filhos, vamos começar 2026. Papai, e vai ser ótimo? Vai. Apesar das aflições, mas porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O próprio Tiago, escrevendo a sua carta, Tiago capítulo 1, verso 2 ao verso 4, nos diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Queridos, passamos por provação não porque o nosso Deus é tirano, mas esse é o modo que nós aprendemos. Veja que coisa. Algumas pessoas nos dizem assim, esse teu Deus aí, ele só fala de ira, só fala que vai vir coisa ruim. Eu vou procurar um outro Deus em outro lugar. Eu quero sombra e água fresca. E aí, sai pulando de igreja em igreja, ou de religião em religião. Como uma vez eu perguntando para um colega desse que estava revoltado com Deus, e foi procurar o Deus onde tivesse tranquilidade, e quando eu o vi na última vez, eu disse, e aí fulano? Jonas, eu agora estou na Umbanda, eu estou procurando um Deus que me dê mais sombra e água fresca. Ou seja, queridos, não é esse modo de provação, é que o nosso Deus ele é perverso ou tirano, mas este é o modo no qual aprendemos. Ou seja, dê ao homem, e aí há uma realidade perto de nós, daqui a 5 anos, dizem que terá no meio de nós humanoides. Sabe o que significa isso? Robôs dentro de casa, que vai fazer tudo. Já no próximo ano, Elon Musk diz que já vai estar vendendo nos Estados Unidos a $40 mil, ou a $50 mil, o preço de um carro. Ele disse, não, pastor, mas isso aí está muito caro, até chegar a essa realidade. Irmãos, quando chegou o carro no mundo, era caro, e foi descendo. Apesar que ainda continua caro para muita gente. Mas, segundo o Elon Musk, esse humanoide dentro de casa vai poder cozinhar, passar, lavar, ser o nosso encanador, construir, e aí você terá uma vida livre, sossegada, sem desafios. Quando ele falou isso, alguém disse, a humanidade vai deixar de ser humana. Dê ao homem tudo o que ele precisa, e você transformará ele num grande viciado em suas próprias paixões. Estamos vivendo uma crise no casamento, por falta de casamento, por exemplo,
Porque muitos garotos vão para o trabalho, se dedicam à prostituição por meio da pornografia, e aí tem um prazer fácil, volta para o trabalho para conseguir mais dinheiro e volta para casa, não quer ser mais desafiado a construir família e tem tudo o que ele precisa. Na semana retrasada, houve uma pesquisa, os policiais entraram numa casa de um jovem garoto na Ásia que herdou uma grande fortuna e passara mais de 2 anos dentro da sua própria casa, pedindo comida pelo iFood e jogando videogame. A casa estava repleta de papel higiênico e de descarte. Uma figura deplorável, sobrevivendo sem provações e sem os desafios da vida. Ou seja, queridos, quando achamos que a vida deve ser boa, mas aí lembramos que bom marinheiro só é feito em alto mar. E uma última palavra para a gente deixar essa sessão. O navio está seguro no cais, mas um bom navio, não foi feito para ficar no cais. Queridos, 2026 será desafiador, mas que possamos conseguir marchando, porque o Senhor ouvirá toda a nossa súplica. Aleluia. Diante disso, no verso 14, voltando para Salmos 116, vamos para o verso agora 4. O segundo princípio é que ele nos ouve apesar das provações. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me, ou livra-me a alma. Queridos, a primeira coisa que quando o salmista pede não é: Senhor, me livra, trazendo uma conta bancária maior. Veja, se você quer começar a pedir alguma coisa ao Senhor, procure pedir primeiro saúde da sua própria alma, da sua própria mente, para compreender o que o Senhor quer de você naquela realidade. Não vai ser uma conta bancária no positivo, não vai ser um carro novo, não vai ser uma casa nova, não vai ser uma melhor escola, melhores materiais escolares. Não vai ser isso que vai começar a melhorar os desafios da sua própria vida. É o consolo que vem sobre a nossa própria alma, que nos faz caminhar apesar da ausência de tudo isso e ter a compreensão de que Ele nos ouve. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo, nas Escrituras, reforça tudo isso. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, que garantia, irmãos? O segundo princípio que aprendemos hoje é que Deus nos supre em nossas provações e elas não serão maiores do que podemos suportar. Isso já é um grande alívio, não é verdade? Quando iniciamos o casamento, Thalita falou algumas coisas que não ia suportar. E aí uma delas ela falou assim: olha, se você me trair, eu vou dizer logo para você que eu não vou suportar isso não. Eu vou chegar ao conselho e vou pedir o divórcio e você vai embora. Aí eu cheguei para ela e disse: olha, Deus sabe o seu limite. E só vai nos provar até o nosso limite. Em alguns casais,
alguns conseguem superar um adultério, outros não. Mas Deus conhece os nossos limites. Em alguns casais, não suportaria um homem alcoólatra. Mas quantos testemunhos não ouvimos ao longo dessa jornada cristã de uma mulher que orou pelo seu marido durante 20 anos e ele se converteu e se tornou um grande presbítero? Ou seja, queridos, não se apavore diante da tempestade. Se Deus enviou, é porque o seu barco aguenta. E aguente firme no Senhor. Ao ponto de, vou dizer para os irmãos, não é fácil. Eu mesmo já chorei. Voltando para casa, de carro, chorando, dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu acho que já passou dos limites. Senhor, se o Senhor quiser me levar, é agora. E chorando dentro daquele carro. Quantos de nós, em algum momento de aflição, já se derramou diante do Senhor e disse, eu não aguento mais. Fique imaginando de uma viúva, que menos de 30 anos, perde seu marido, fica com seus filhos e diz, Senhor, será que eu aguento? Será que eu dou conta? E aí ela chega aos 82 anos, continuando e pregando na igreja. Que é justamente a irmã Eunice. Ou seja, esse desafio que a Eunice passou, a Thalita já disse, olha, eu prefiro morrer primeiro. Porque se for para criar esses 3 meninos, que Deus tenha misericórdia de mim. Veja, ou seja, a gente fica pulando e diz assim, Senhor, eu não. Mas Deus conhece os nossos limites. E saiba, queridos, não é porque há nenhuma virtudes diferentes aqui dentro da igreja. É porque Deus tem uma obra para cada um de nós. E quando observamos mulheres superando limites que nós é que colocamos nelas, nessa superação vamos olhar para o Senhor e dizer, louvado seja o Senhor pela sua obra. É olhar, apesar do luto, ou do Filipete, né, tão ativo na igreja, né, Felipe? Perder a sua própria esposa e dizer assim, Senhor, eu pensei que não ia aguentar e estou levando a minha vida e servindo ao Senhor. É como se alguém estivesse procurando realmente se ocupar e meu pai dizendo, filho, que também é viúvo, daqui a pouco a gente vai ter a sala dos viúvos na EBD aqui, porque a gente tem o que tem de viúvo dentro da igreja, para mostrar que diz, filho, só continua marchando, seguindo em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Mesmo a Noemi, quando perdeu tudo, escrito isso no livro de Ruth, e ela perde marido, esposo, perde o esposo e filhos, ela chega para suas noras e diz, olha, voltem para suas casas. E ela ouve, lá em Ruth, capítulo 1, verso 16, não insista, para que eu disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Queridos, em momentos de luto, quando tudo se vai, aqui é uma mulher que não perdeu apenas o afeto do marido e dos filhos, ela perdeu a sua segurança social, ela perdeu a sua identidade. Tudo se foi, até a sua própria identidade. E Ruth lembra a Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Queridos, que possamos, em momentos de dor, lembrar que há uma família para nos acolher aqui.
Quando eu abracei o Sérgio, ele disse: o meu pastor está aqui. Disse: Sérgio, o seu amigo está aqui. O terceiro princípio diante dos desafios para 2026, ou seja, princípios que nos encorajam para as provações da vida, está do verso 5 ao verso 8 do Salmo 116. O amor de Deus é experimentado nas provações. Salmo 116, verso 5, nos diz assim: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Em meio a ser prostrado, dizendo: Senhor, eu cheguei ao meu limite, eu sou lembrado de que o Senhor é compassivo e justo, e sou lembrado da sua misericórdia. Não é por acaso, irmãos, que quando o próprio Cristo Jesus nos ensinou o Pai Nosso, o primeiro momento é agradecer antes de pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, devemos entrar diante do maior sofrimento e relembrar: eu quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Diante de uma palavra mal colocada de um presbítero ou de um diácono, você lembrar dos momentos de alegria que passou com aquele diácono, com aquele presbítero. Diante de uma palavra atravessada de uma esposa, ou de um chega para lá, de um marido, lembrar que em vários momentos o Senhor foi generoso e usou o meu marido e a minha esposa para revelar a sua misericórdia. E o bom disso, queridos, é que o Senhor, Ele olha para nós não baseado em quanto temos, ou em quanto falamos, ou se temos alguma habilidade, ou alguma coisa a oferecer, ou ser alguém de autoridade. O verso 6 nos diz: Ele vela pelos simples. E aqui não é que esse socorro, no verso 6, é apenas para aqueles que não têm nada. É para aqueles que têm até tudo, mas considera isso como nada, diante do primor, da grandiosidade que há em Cristo Jesus. O terceiro princípio é que experimentamos o próprio amor de Deus, a sua generosidade. E se você olhar para trás, para os seus 30 e poucos anos, você vai perceber que o que trouxe você aqui foi fruto da própria providência de Deus. E em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Não é verdade? Eu nunca pensei em dizer que a minha mãe foi no melhor momento que ela poderia ir. Até quando alguém chega para o meu pai e diz assim: eita, Marcelo, a Diná nem está vendo os netinhos. Poxa, ela deveria estar vendo esses netinhos. Como se isso pudesse abalá-lo. E aí ele responde: meu amado, meu irmão, ela está vendo o próprio Senhor. A igreja de Cristo reunida, a nova. Ela está no paraíso. Tem coisa melhor e que traga mais contentamento do que ver o seu próprio Deus? E aí, queridos,
se você quer ficar nesta vida apenas para gozar da presença dos netos, dos filhos ou do marido, o próprio Paulo nos lembra, se a nossa esperança está apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De fato. O próprio Paulo, escrevendo 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 8 ao verso... Correção. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações ao nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de súplica de muitos. Queridos, esse texto aqui foi lido por um pastor que tinha acabado de perder o seu primeiro filho. Ele não sabia o quanto isso ia cortar tanto o seu coração. Para o homem, ele não sente esse crescimento dentro da barriga, e a conexão com o bebê, ela é biologicamente diferente da mãe. E muitos pais nem pensam o quanto vai amar o filho que vai chegar. Eu vou dizer para os irmãos, a cada vez que o meu filho vai crescendo, mais eu o amo. Não que eu amava menos, mas é impressionante o quanto ele responde. E isso é maravilhoso. E aí conta esse pastor que, quando o filhinho dele nasceu, ainda na UTI, quando ele olhava para aquela pequena criança e diz, é o meu filho. Ou a minha filha. E aí, a filhinha, depois de algum tempo, adquire uma bactéria, entra e onde ela está internada, depois do parto, e fica alguns meses ali lutando pela vida, e depois de alguns meses, ela não sai do hospital e morre. E aí eu fui visitar esse pastor, e ele escreveu esse texto, e ele citou esse texto. Jonas, eu não imaginava que poderia sobreviver à partida do meu filho. Foi algo que eu verdadeiramente percebi que foi além das minhas forças. E aquele luto marcou tremendamente o ministério daquele pastor. Isso nos faz lembrar de um outro homem de Deus que, partindo de Recife para João Pessoa, há muitos anos atrás, bate o carro, é uma época que não há cintos de segurança atrás, seus filhos são lançados para fora, ele abraça o seu filho que acabara de falecer e cita, a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? A quem tenho eu na terra, senão além de Ti? Queridos, é em momento de muita dor e provação que experimentamos o consolo e o amor surpreendente do nosso Deus.
Eu não estou dizendo isso desejando você tragédias como essa. Eu estou dizendo a você que apesar de qualquer tragédia, porque ela é sua, não é minha, o Senhor estará do nosso lado e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por fim, no Salmo 116, do verso 9 até o verso 14, o último princípio desta manhã. As provações, elas geram confiança em Deus. O último princípio, as provações geram confiança em Deus. Do verso 9 até o verso 13. Em meio às provações que o salmista nos diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Veja que algo extraordinário, em meio ao luto, em meio à tristeza, ele mostra e diz assim: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E essa construção que está no futuro, mas nos traz deve nos trazer a ideia de algo que acontece hoje e vai repercutir por toda a eternidade. Deus não só nos trará alívio, como vamos ter o gozo da presença dEle e da sua própria igreja, o seu corpo. É como eu já falei, Ele é a porta, Ele é o pastor das ovelhas. E vamos curtir o bom convívio também de um bom curral. Ele vai nos deixar a ter filhos, a cuidar de netos, e em meio à tristeza, Ele será a nossa alegria, e em meio à morte, Ele será a nossa vida. Por isso, no verso 10, Ele nos diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. A ideia é que, mesmo no passado, quando em algum momento eu blasfemei, eu duvidei, eu dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu cheguei no meu limite, olha, Pai, eu não tenho como prover mais nada, Senhor, aqui eu me entrego. Mas mesmo quando eu falei essas tolices, eu cria que Ele é o meu socorro. No verso 11, eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Você já chegou ao ponto de dizer assim: eu não acredito mais em ninguém. Agora não tem mais essa não. É tanto que quando o homem passa por provações econômicas, perde o emprego, aí todo mundo ajuda. Aí a esposa disse: amor, liga para fulano, ele disse que ia nos ajudar. Aí o marido: eu não vou acreditar mais em nada não, mulher. A vida é dura mesmo. Ou quando você tem um filho que está desempregado, e aí está procurando emprego, está em casa desanimado, aí você liga como mãe amorosa: filho, você já tentou fazer aquela prova? Ô mãe, só tem fraude, eu não acredito mais em nada não. Ou seja, o próprio salmista diz que estava como lemos logo no início, acorrentado, com cheiro de morte, dor, sofrimento. Ele agora está no meio de gente mentirosa. E diz ao Senhor: não há para onde correr, não há no que buscar. Mas, em meio a isso, ele está tão confiante, porque ele passa de uma provação a outra, que no verso 12, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Se for para se sacrificar por ti, eu prefiro me sacrificar por ti, mas estar na tua mesa e provar do Senhor. E no verso 14, que é o final: cumprirei os meus votos ao Senhor,
na presença de todo o seu povo. Queridos, estamos finalizando a semana de Natal e o último ensinamento dessa semana é lembrar que não foi num ambiente mais propício, imaginado pela sociedade, não foi num ambiente mais seguro, não foi num ambiente de mais verdade, mas foi o momento perfeito do próprio Deus, o qual o nosso Cristo nasceu e a família foi preservada. Agora, ao longo de toda essa jornada, eu incentivo você, no final de 2026, compartilhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. E agora, no final de 2025, reúna a família e faça orações de gratidão, para lembrar dos feitos do Senhor, dos momentos de tristeza e de dor, mas que Ele esteve contigo. Nos momentos mais desafiadores de luto, Ele foi o teu socorro, o seu consolo. No momento de fome, Ele providenciou o pão no momento oportuno. E em toda essa jornada, seja em frio ou em dor, Ele nos preservou. Tudo o que fizerdes, e agora, com essa disposição, em Colossenses capítulo 3, verso 23 a 24, encerramos dizendo: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ele é o nosso tesouro escondido, o tesouro de Deus. Não servimos a homens. E no final, encontraremos com Ele dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado desde a eternidade. Abaixe sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra de encorajamento e consolo. Como nos disse em Isaías 40, consolai, consolai o meu povo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, quando olhamos para os desafios de 2026, o Senhor nos lembra que será tanto quanto desafiador como 2025. Mas o Senhor estará conosco. O Senhor será o nosso socorro. O Senhor ouvirá as nossas orações. O Senhor ouvirá as nossas súplicas. Teremos a Tua presença conosco. Teremos o Teu socorro. Vamos lembrar da Tua misericórdia e da Tua generosidade, ó Deus. Vamos lembrar que o Senhor cuida dos simples. Vamos lembrar, ó Deus, do Teu cuidado nos pequenos detalhes. Nos desafios do casamento, ao cuidado com os netos. Vamos perceber o Teu sorriso em cada detalhe, ó Deus. Muito obrigado por esse ano que se finda. Muito obrigado por estar com uma igreja reunida. Que possamos reconhecer a Tua provisão hoje, na hora do almoço. Levar essa mensagem de consolo aos nossos filhos e netos, que só o Senhor é Deus. Pai, oramos agradecidos. Perdoa as nossas faltas. Em nome do Teu Filho amado que rogamos. Amém. Queridos, bom almoço. Que Deus nos abençoe com a Sua graça e nos ilumine com a Sua palavra. Amém.